Se você tem dores no abdômen, aumento do volume da barriga, não um aumento casual, um aumento contínuo, a barriga vai inchando, aumentando de volume progressivamente e às vezes com um volume que é extremamente grande, associada à sensação de que a barriga está constantemente cheia, tem que prestar atenção. Esses podem ser sintomas muito comuns num problema sério enfrentado pelas mulheres, que é o câncer de ovário. O câncer de ovário chega a ser uma das neoplasias ginecológicas que tem o maior índice de mortalidade. É a segunda mais comum do trato genital feminino e uma taxa de mortalidade mais elevada até do que o câncer de mama. Então, notados esses sintomas, o principal passo, ou o primeiro passo, é procurar uma consulta com o ginecologista. A partir daí, segue-se com uma série de exames, principalmente a avaliação do profissional, para detectar se há ou não algum problema no trato genital feminino. Isso pode envolver ovários, útero, colo de útero, mas esses sintomas são bem característicos do câncer de ovário e são bastante preocupantes, principalmente porque, quando aparecem, indicam uma doença que tenha um estágio talvez mais avançado e que precisa de um tratamento mais urgente naquele instante. O câncer de ovário habitualmente ele acomete mulheres a partir dos 50, 55 anos de idade, que é a fase pós-menopausa. Essa é a maior incidência, mas pode atingir também mulheres com idades menos avançadas, idades mais precoces, pacientes jovens. A gente tem alguns tipos muito específicos de câncer de ovário. O mais comum é o câncer que a gente chama de carcinoma epitelial de ovário. São os adenocarcinomas na maioria das vezes. Mas a gente tem outros tipos, como os carcinomas de células germinativas, os teratomas e algumas outras patologias que não são propriamente malignas, mas que podem acometer o ovário, mas que se apresentam de uma forma menos incidente do que o carcinoma epitelial de ovário, que é o mais comum. Esse câncer, geralmente, ele pode surgir no ovário de uma forma lenta e vai progredindo ao longo do tempo. Daí a dificuldade do diagnóstico precoce muitas vezes. O diagnóstico, quando a paciente vem a apresentar sintomas, já é um diagnóstico mais avançado. Então, essas mulheres, habitualmente, elas se apresentam com uma massa grande no ovário, às vezes com líquido na barriga, que a gente chama de ascite, e tanto o aumento da massa do ovário e o aumento da quantidade de líquido na barriga podem ser os fatores que levam ao aumento do volume abdominal. As mulheres chegam com o abdômen muito distendido, muito volumoso, com inchaços nas pernas, porque toda a circulação fica dificultada e há um aumento significativo do conteúdo ali na cavidade abdominal. A dor pode ser um fator comum porque, ao crescer, o ovário acaba comprimindo algumas estruturas, inclusive a bexiga. Então, há uma necessidade de ir ao banheiro urinar com mais frequência, porque a bexiga ela não consegue segurar tanto volume de urina, porque ela está comprimida por massas que às vezes ocorrem nos ovários. E às vezes essa doença não é só de um ovário, os dois ovários são comprometidos. A partir daí, a gente tenta estabelecer qual é o estadio, em que estágio aquela doença se encontra. Vai de 1 a 4, porque como todo câncer, o câncer de ovário ele também pode comprometer outras estruturas. Pode comprometer o fígado, pode comprometer a pleura, e isso é um fator geralmente relativamente comum, porque algumas pacientes vêm com derrame ou líquido na pleura também. Então, o câncer de ovário ele tem várias formas de apresentação e essas formas de apresentação variam de acordo com o volume da doença e o estágio em que a doença se encontra. O cuidado com o corpo é responsabilidade sua. E o cuidado desse corpo envolve avaliações com regularidade. Se você tem problemas, deve procurar o médico. Mas se você não os tem,
também deve procurar o médico e acompanhar com regularidade, com a intenção de que você previna ou que você diagnostique cedo qualquer doença que aconteça. Então, cuide-se, acompanhe com o médico e tenha cuidado com o seu corpo. Se você gostou, compartilhe, curte o vídeo e passe para os amigos. Talvez as dúvidas que você não tem, outras pessoas podem ter. Estamos abertos para discutir e melhorar as informações e acrescentar mais na vida de cada um de vocês.